1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 em diante, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus, para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus. Como diz o texto, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua grande misericórdia nos gerou de novo. Nicodemos, nós conhecemos o texto quando interrogava Jesus acerca da vida eterna, da salvação. Jesus falou para ele: se você não nascer de novo, se nem pensar, você não vai entrar no céu. Se você não nascer de novo, ou seja, se você não for gerado de novo, como o texto diz, para uma viva esperança, para uma herança, para esperar essa herança incorruptível, incontaminável, se não for gerado de novo, não adianta, não vai entrar no reino. Necessário é nascer de novo, não voltar ao ventre de uma mulher, mas da água e do Espírito. Nascer de novo em Deus, se reconciliar com Deus, afastar-se do antigo homem, da antiga vida, afastar-se do pecado e passar a ter vida com Deus, passar a viver nos caminhos de Deus, negar-se a si mesmo, como diz a Bíblia, negue a si mesmo, que é rejeitar o nosso eu, que é aquilo que está dentro de nós, os desejos carnais, negar esses desejos. Aí o texto ele vai decorrendo, ele vai falando: bendito seja Deus que nos gerou de novo para a viva esperança da ressurreição. O que é essa viva esperança? Que é essa herança incorruptível e incontaminável. É algo para o futuro. Isso quer dizer que isto que nós vivemos hoje ainda é corruptível e ainda é contaminável. Aquilo que é incorruptível, aquilo que é incontaminável é para o futuro. É aquilo que faz parte da nossa esperança, que não é uma esperança morta, mas viva, como diz o texto. E que tudo isso está guardado e vai se revelar no último tempo. Nós entendemos que é quando Jesus se aparecer em honra e glória, quando Ele voltar, quando Ele se manifestar. Só que enquanto isso, o apóstolo Pedro aqui, ele fala que é necessário que por um pouco de tempo a gente fica contristados com várias tentações. Focando nessa palavra tentação, que seria ver a ser tentação hoje. A tentação é tudo aquilo que vem contra nós a nos forçar a pecar. A tribulação, a dificuldade não é a tentação. Tentação é aquilo que vem nos forçar a pecar. E essa tentação pode ser até em momento de bonança.
e momento de saúde. Então, a tentação não é só os momentos difíceis, ou seja, ela não só se manifesta nos momentos difíceis, mas ela se manifesta de uma maneira até às vezes para resolver o problema. E às vezes você aceita aquilo pensando resolver o problema, mas você vai estar pecando ao aceitar. Dentro desse texto, isso me levou lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus foi tentado. Pedro fala: por um pouco de tempo a gente vai sofrer tentações, que até que se manifeste Jesus, que até que ele venha em glória, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é contaminável se revista daquilo que não é contaminado, mas daquilo que é incontaminável, como diz aqui. Então, esse período de tempo que Pedro fala é o que nós estamos vivendo hoje. Então, por esse período de tempo, nós vamos sofrer de várias tentações. E para que a gente resista essas tentações, nós temos que estar aqui, calçados aqui, na palavra de Deus. Temos que estar revestidos com a armadura de Deus, como diz o livro de Efésios. Só que enquanto nós estamos nesse tempo, assim como Jesus sofreu aqui, as tentações nós estamos sofrendo. Semelhante, vamos ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11 diz: que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e se colocou sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-se-ão nas mãos de que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte bem alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos o serviram. Amém? Amém. Analisando esse texto e meditando no texto de Pedro, algumas coisas nesse tempo que nós vivemos, até mesmo esse mundo gospel que a gente vive, e que promessas de soluções para todos os problemas, promessas de prosperidades, promessas de que Deus vai abençoar, que Deus vai prosperar, que Deus vai dar isso, que Deus vai aquilo, vai dar aquilo. Isso é preocupante, porque enquanto isso está sendo pregado, isso está sendo lançado, a essência da palavra de Deus, o principal da palavra de Deus está sendo deixado de lado. E às vezes essas pessoas assim estão recebendo um tipo de alimento em que não deixa ela fortalecida quando vem a tentação. Porque interessante aqui a maneira que o diabo agiu sobre Jesus. Jesus estava passando esse período de prova conduzido pelo próprio Deus, e esse período de prova Jesus passou as suas necessidades, e em cima das necessidades que o diabo propôs algo para ele, sobre pão, matar a fome, sobre ele dominar, ter reinos, dominar sobre tudo isso, se a ele fizesse tal ordem, obedecesse tal ordem. E hoje, em nossa vida, nós recebemos propostas constantes de algo que resolva o nosso problema.
Mas se nós não tomarmos cuidados, nós podemos estar aceitando uma proposta do diabo. E às vezes, por causa dessas mensagens que iludem, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo, e daí você está diante de uma dificuldade, diante de uma situação a se resolver, aparece essa proposta, você pensa, é Deus, e aceita essa tal proposta. E aí você está aceitando uma proposta do diabo. Isso em todas as áreas da vida. E o final disso, às vezes, você vai só saber depois, porque aparentemente parece tudo muito bom, muito gostoso, é Deus que está ali atendendo essa tal necessidade, e você aceita, e quando você vê lá na frente, você não aceitou uma proposta de Deus. Jesus resistiu em várias propostas do diabo, suportando a fome, suportando ali a sede, suportando o cansaço, e o diabo ali atentando e propondo algo que aparentemente resolveria o problema. Mas Jesus resistiu até o fim para que então os anjos o servissem. E às vezes na nossa vida aparece algo e a pessoa pensa que é Deus e já vai logo abraçando aquela causa. Isso em todas as áreas da vida. Mas se nós estivermos com a palavra de Deus, vivendo a prática dessa palavra, nós vamos saber identificar quando aquilo realmente é de Deus, quando aquilo realmente provém de Deus e não do diabo. Porque aquilo que o diabo propõe são apenas aparências, são apenas ilusões, são apenas algo que nos promete algo para aquele momento, e que aquele momento vai ser suprida aquela necessidade. Então, às vezes nas nossas vidas, propostas vão aparecer, mas em que algo vai infringir a palavra de Deus. Então, peraí, né? Deus que está fazendo isso. Dentro de empresas em que há corrupção, em que há mentira, em que há algo desonesto, e você vê, está entrando dinheiro, é Deus me abençoando. Não, é o diabo que está te dando, porque você está infringindo algo da palavra de Deus. Então, suportar essas tentações é quando você não infringe a palavra de Deus. Você não vai contra ela em todas as áreas da vida. Nós estamos sendo provados. Nós estamos sendo provados. Então, se eu estou dentro de um emprego que para mim ganhar o pão eu tenho que mentir, eu estou sendo reprovado por Deus. Antes eu esperar o tempo de Deus para que os anjos me sirvam e passar a privação naquele momento e suportar a tentação naquele momento, para que no tempo de Deus Ele nos sirva. Então essa mensagem é para a gente refletir nas nossas vidas, porque nesse tempo que nós estamos vivendo, dentro até da questão desse mundo gospel, há muitas falsas promessas e há muitas ilusões em que está sendo colocado na mente das pessoas. E aí, quando aparece a primeira proposta de algo, ela pensa, é Deus que está cumprindo o que aquele pastor, aquele fulano falou, aquilo falou, e aceita. E às vezes está aceitando uma proposta do diabo, por não estar preparada, por não estar aí cheia da palavra de Deus, mas cheia apenas de ilusões e promessas que Deus nunca prometeu. Então isso é apenas para nós refletir na nossa vida. Vamos buscar sempre estar pautados na palavra, vamos buscar sempre a orientação do Espírito Santo para que a nossa vida, que durante esse decorrer da nossa vida, até que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, a gente venha resistir às tentações. E o texto mostra que Jesus resistiu às tentações pautado na palavra, porque em todo momento ele dizia, está escrito, está escrito. O diabo usou um trecho também da Bíblia, também está escrito. Por isso que eu falo que dentro das igrejas estão usando o está escrito para as falsas promessas, para as ilusões. Estão usando a Bíblia para a ilusão. Mas quando a gente tem um contexto, a gente busca o fundamento, busca alicerçar-se nessa palavra. Vão dizer de lá, está escrito que isso, mas também está escrito.
para a gente resistir às tentações, nós temos que buscar nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus e resistir a essas tentações, lutando contra as propostas do diabo, que são muitas, e ele não vai desistir, porque o tempo dele ser lançado no lago do fogo está chegando. Glória a Deus. Amém. E o tempo da nossa redenção mais próximo está, para a glória de Deus. E nós cremos que, se nós estamos aqui, porque nós estamos resistindo os dardos inflamados, como diz o texto, né? Nós estamos resistindo firme na fé, para a glória de Deus. Amém? Amém.